Conta-se que por volta do século XIII, na cidade de Amarante, Portugal, São Gonçalo vivia muito preocupado com o isolamento de algumas comunidades que tinham muita dificuldade em atravessar o rio para chegar na cidade. Então, ele lança um desafio, arrecadar dinheiro para construir a ponte. Mas não estava dando muito certo, então ele vai até um homem muito rico e pede para ele, explica a situação. Aquele homem então dá um bilhete para ele com a seguinte ordem: leva para minha esposa esse bilhete que ela vai te dar o que você merece. E chegando lá, entregou o bilhete para a esposa, dali a pouco ela volta toda espantada de dentro de casa com um saquinho cheio de moedas de ouro e mostra o bilhete ao santo. No bilhete está escrito assim: dê ao portador desse bilhete o mesmo peso dele em ouro. O milagre aconteceu. O bilhete pesou muito mais, né? E com isso ele conseguiu pagar grande parte da construção da ponte. Qual é a ponte que você tem que construir? No evangelho de hoje nós vemos em São Mateus capítulo 8, a partir do versículo 1, que Jesus, depois de ele pregar lá no Sermão da Montanha, então ele desce. E ao descer então na planície, ele encontra muitas pessoas doentes, pessoas que não tinham condições de subir. E então, de longe chega um leproso que se aproxima, já foi ousado, na ousadia, ele se aproximou de Jesus. Os leprosos não podiam se aproximar do convívio das pessoas para não contagiá-los com a doença, né? Então, ele foi ousado, ele se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode me curar. Algumas coisas nós podemos tirar aqui da vida espiritual. Na época, a lepra era incurável e ela era terrível, porque aos poucos ela ia deteriorando o corpo, ia caindo partes do corpo, era um cheiro horrível. Então, como não tinha cura, eles, pela lógica, afastavam essas pessoas para não contaminar os demais, né? Mas esse leproso, ele foi ousado, ele foi até Jesus, né? E aqui ele fez um ato de fé, um ato de adoração e um ato de conformidade é, com o desejo de Deus, com a vontade de Deus. E esse é o mais difícil, nosso ato de conformidade com a vontade de Deus, né? Fazer aquilo que Deus quer, né? Santo Agostinho dizia: Senhor, ensina-me a fazer o que você quer e também que eu goste daquilo que você faz. Isso é santidade, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Então aqui nós vemos esse ato, porque existem muitas orações hoje que é, detendo pessoas que se dizem cristãs, que estão mandando em Jesus. Ah, eu determino que na minha casa não tenha doença, eu determino que na minha casa não falte o dinheiro necessário, mas quem somos nós na fila do pão para ordenar a Jesus? Às vezes é essa doença, essa falta de dinheiro, essa humilhação que vai poder te levar, te proporcionar um caminho mais seguro para a salvação. Mas aqui nós vemos também nessa historinha da construção das pontes, que muitas vezes nós também achamos muitas pessoas que estão próximas de nós, ou que estavam próximas de nós, porque nós a afastamos, porque nós não achamos dignas, não achamos que elas são dignas de estar no nosso presente. Então, a lepra da inimizade, nós afastamos essas pessoas. Ou porque nós achamos que é um mendigo jogado na rua, ou é alguém que nos magoou, eu não sei quem é o leproso. Mas se você quiser fazer como Jesus hoje, que foi ao encontro do leproso, e veja, Jesus não ficou impuro porque tocou o leproso, mas o leproso ficou puro porque foi tocado por Jesus. Se você tem esses leprosos da tua vida que você afastou para uma comunidade distante, hoje é o tempo de se colocar na presença de Deus e entregar o bilhete para Deus. Dá-me essas moedas de ouro para eu construir essa ponte. Dá-me essas moedas de ouro para eu me conformar com a tua vontade. Dá-me essas moedas de ouro que eu preciso para te adorar, para fazer atos de fé como esse leproso, para aproximar as pessoas de mim novamente, construir essas pontes. É isso que Jesus quer para nós nesse dia de hoje. E Ele não espera nada menos que isso. Portanto, vamos construir pontes. Deus te abençoe.